Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o doutor psiquiatra, Dr. Moreno, que atua como professor no Univates e demais instituições hospitalares como Arroio do Meio, né? São José, onde centraliza o seu estudo e aí o nosso interesse sobre a drogatização de jovens, potenciais de criminalidade alto frente a esse problema. E é muito meu programa, tem entrevistado várias pessoas, mas não trouxe à tona nenhum psiquiatra. E para nós é muito importante nesse momento agora tu dar um panorama, né? Até porque tu estás desde o ano 2013 aqui em Lajeado, e Lajeado tem sofrido muito nisso. Eu digo assim, um referencial que eu tenho feito, a maioria dos clientes que os meus colegas atendem na área do crime, existe a mazela da droga. E a mazela também que eu digo de jovens. Então, doutor Moreno, satisfação tu estar aqui no nosso programa, seja bem-vindo. O que tu vês nesse problema todo? Então tá. Então, bom dia, Merria, né? Obrigado aí pela oportunidade de falar aqui no teu programa, né? Então, desde que eu cheguei aqui em Lajeado, eu trabalhei no CAPS Infantil, que é o serviço público, né, para atendimento de crianças e adolescentes. Trabalhei por 2 anos aqui. E algum período trabalhei também no Hospital Bruno Born, com atendimento também de adolescentes usuários de droga. E hoje também trabalho em Arroio do Meio, né, com adolescentes usuários de droga que internam por lá, né? Então, pode dizer que alguma experiência assim, eu tenho com essa problemática, né, de drogas e jovens. Óbvio que os jovens que chegam até o nosso atendimento são jovens em estágio muito avançado do seu uso de droga, né? Que você sabe que a experimentação do uso de drogas, incluindo álcool e tabaco, né, a gente às vezes fica focando só na droga que nas ilícitas, né, mas as drogas lícitas, elas são muito mais utilizadas do que as ilícitas, e em geral precedem o uso das ilícitas, a gente tem que falar nelas também. Porque o uso de drogas na adolescência ele é muito comum. Tem pesquisa mostrando que até os 18 anos de idade, por exemplo, quase 100% dos jovens já utilizaram álcool, sendo que é uma droga proibida de venda, né, para menores de idade. Enfim, era contravenção, acho que agora é crime, né, vender álcool para adolescente, mas 100% já consumiram antes da adolescência. E a gente sabe que em torno de 5% dos adolescentes já são dependentes de álcool. E a droga, assim, pegando todos os adolescentes, é a droga que tem uma maior proporção, assim, de dependência entre adolescentes já, né? E isso, quando vai para a vida adulta, isso fica em torno de 10% a 12% dos adultos têm problemas de uso pesado de álcool, né? Então, já a segunda substância mais utilizada é o tabaco, também, que é pouco falado. O tabaco também tem já diminuiu muito no Brasil, graças a Deus, em função das propagandas, das políticas que foram adotadas para a redução de tabaco. O Brasil é referência internacional em redução de tabaco, tá? Mas ainda temos a problemática de uso entre jovens. E a minha pesquisa, essa que eu realizei com esses adolescentes do CAPS Infantil, mostrou que foi principalmente o tabaco que fez o gancho para a utilização das substâncias que fez ilícitas. A ponte. Principalmente o tabaco, tu vê que interessante isso aí. E a gente acredita que seja em função de algumas questões bioquímicas, moleculares, cerebrais, porque o tabaco é uma substância excitatória, é uma substância estimulante, o álcool é uma substância depressora do cérebro, né? E a gente sabe que a cocaína e o crack são também estimulantes, então a gente acredita que faça talvez esse link, né, o tabaco com a cocaína, enfim, depois com o crack, né? E hoje a gente fala muito no crack, né? O crack é uma substância utilizada entre adolescentes por uma minoria dos adolescentes, uma grande minoria, tá? O crack na adolescência, tá? Para você ter uma noção, na nossa pesquisa, em Lajeado nós tivemos 4 casos em 2013 e 2014, tá? De adolescentes envolvidos seriamente com crack. Óbvio que a experimentação é num grau maior, tá? Mas a dependência por crack, nós tivemos 4 casos, ou seja, 4 casos em 2 anos, 2 por ano, numa população de 70 mil habitantes, é pouco. Tá? Então, mas é uma doença gravíssima, tá? Tanto que esses jovens, esses 4 que a gente atendeu, nenhum conseguiu parar, né, dentro desse período de 4 anos, e hoje
a gente acompanhando esses jovens, a gente viu que um conseguiu abandonar, né, porque se mudou de Lajeado. Né? Então, é isso que aconteceu. Então, é um problema que o crack, né, na adolescência comete uma minoria de pessoas, né, de adolescentes, mas quando acomete, tem uma mortalidade, uma gravidade semelhante ao câncer, para tu teres uma noção. Que loucura comparativo que tu usou. Comparativo ao câncer, né? Tu ter um adolescente usado de crack, a chance dele morrer, né, a gente acompanhou, né, 10% deles morrem dentro de um ano. Tá? 10%. Que doença que mata 10% em um ano? Câncer. Câncer. Tá? Então é extremamente grave quando chega nesse estágio terminal. E eu gostaria de fazer uma pergunta assim, tu falaste em tabaco e depois, via de regra, depois vem o crack, vem a cocaína. Eu me lembro quando jovem, uma droga que estava na moda e ainda está na moda, e que na verdade parece que ela ficou meio discreta, que é a maconha. Sim. Né? Eu vejo, o que eu tenho percebido assim, o crack enquanto fator econômico o mais fácil, né? A maconha ficou uma coisa, acho que mais romântica. Agora, o teu estudo, ele centra em jovens, Sim. Né? E eu queria que tu aprofundasse um pouco mais nesse teu estudo. Como é que tu fez isso? Como é que foi a pesquisa, essa pesquisa de campo? Por que tu chegou à necessidade desse teu estudo para a tua análise do produto final, que é uma conclusão, pelo menos aqui no Alto Taquari? Uhum. Então, o que estimulou a fazer o estudo a gente via que esses casos eram difíceis de tratar, né? Isso nos intriga e a ansiedade nos faz pesquisar em geral, né? Para tentar achar respostas, né? Então, a gente analisou, foram 23 casos que a gente teve nesse período aí de 2 anos, e a gente comparou com adolescentes que chegaram no nosso serviço que não tinham problemas com drogas, né? Que tinham outros problemas, tinham, enfim, esquizofrenia, depressão, ansiedade, outros tipos de problema. E a gente viu o que aconteceu antes na vida dessas pessoas, né? Traumas infantis, como é que era a organização familiar, se o pai e a mãe tinham transtornos psiquiátricos, como é que era o uso de substâncias do pai, de álcool, de outras drogas. A gente viu como é que foi a progressão, né? O que usou antes, tá? E a gente comparou nos 2 grupos, tá? E depois a gente comparou por substância. Os meninos lá e meninas que usavam preferencialmente maconha, cocaína e crack, né? E tu comentaste da maconha, né? O que a gente viu? Que por volta dos 12 anos, tá, eles iniciam o uso de álcool. Tá? E o mais interessante, isso a gente não viu na pesquisa, mas outras pesquisas mostram que o primeiro uso de álcool, em geral, se dá dentro de casa. Isso é gravíssimo. É os pais que dão a substância. Eles pegam em fim de casa. Né? E isso a gente vê, a maioria dos pais acha até bonito, né, isso aí, e não sabe que estão fazendo um terrível estrago nos seus filhos, porque usar álcool antes dos 18 anos aumenta em 10 vezes o risco de tu virar um dependente de álcool. Tá? Então, quanto mais tarde tu iniciar o uso de álcool do teu filho, por mais que seja uma gotinha, melhor para ele. Melhor para ele. Tá? Por volta de 12,5, experimenta o primeiro cigarro. Tá? Aí, em geral, com os amigos. Tá? Aí, 13, 14, aí experimenta a maconha. Então, álcool, tabaco, maconha, tá? E aí uma proporção, que não é tão grande, vai experimentar cocaína aos 14. Tá? E o crack, nessa pesquisa, a gente viu que chega muito tarde, é a última substância a ser utilizada em geral, por volta dos 16. Tá? E o transtorno por crack, na realidade, é um problema principalmente em adultos jovens. Tá? Qual é a idade do adulto jovem nesse? Por volta assim, dos 18 aos 24, né? Isso a gente não analisou, outros estudos mostram. Né? Tá. Hoje, a grande problemática do crack que a gente vê, na maioria do Brasil, que a gente vê, é ali entre 18 e 24. Né? Que é aí que acontece. Esses jovens que vão sobrecarregar o sistema judicial. Né? Porque, em geral, eles acabam se envolvendo em atos ilícitos. Mas aí vem minha pergunta, então, eu me lembro muito do Santo Agostinho que diz assim, evita o pequeno vício que o grande tu não vai chegar perto. Sim. Tá? Que seja essa a verdade, mas o que se vê hoje, aí vem minha pergunta, por que o jovem
sente a necessidade do crack, porque o senhor deu uma escala, né? Começa com aquela vivência da família, querer tomar um traguinho, toma ali, meu filho, para acostumar. Depois ele vai para o cigarro, depois ele vai para a maconha, ele vai para cocaína, e aí, se não vai para cocaína, ele começa a ir para o crack. E são jovens, adultos jovens, 18 a 24 anos. E aí minha pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, por que isso? Existe uma explicação racional dele buscar esse prazer justamente numa droga que é publicamente conhecida que ela é destruidora? É por uma economia? É porque o efeito dá melhor, que o prazer dá? Na sua visão, por que o jovem vai nessa droga que é quase um cometimento de um suicídio, né? O que a gente viu, tá? Que o jovem que vai usar crack, tá? Em geral, ele é de uma classe econômica mais baixa, tá? Certo. Isso a gente viu. Então, a base é social, né? Tu vivendo a pobreza é um estressor, né? A pobreza é um estressor crônico. Muito bom. Né? Tu ser pobre aumenta o risco de tudo que é doença. Né? O pobre tem mais depressão, o pobre tem mais alcoolismo. Então, enquanto a gente não resolver o problema social, né, da distribuição de renda, emprego, a gente vai ter problemas com crack. Tá? Então a base e a gente vai ver quando chegam lá a cometer crimes, são usuários de crack, desempregados ou estão em subempregos, né? Em geral eles estão na marginalidade da sociedade. Tá? Em geral, e vão ver os pais também estavam nessa estágio de marginalidade da sociedade. Tá? Isso principalmente no adolescente, a gente vê, né? E no adulto jovem. Tá? Segundo, esses adolescentes que foram usar crack, a gente viu que passaram por traumas terríveis na vida, tá? Incluindo abuso sexual. Tá? E a gente viu que tu passar por uma situação de abuso ou de violência grave ao longo da vida, tá? E continuar lembrando diariamente daquilo, em sonhos, em revivências ao longo do dia, que a gente às vezes chama de flashbacks, né? A pessoa está aqui e de uma hora para outra começa a reviver o trauma de novo, tá? Isso são sintomas que a gente chama de pós-traumáticos. Tá? Tu passa pelo trauma, mas parece que todo dia tu está passando por ele de novo, tá? E a gente viu que talvez, como automedicação para sair essas memórias, o crack entra, tá? E outra coisa que a gente viu foi que tu ter um pai ausente ao longo da tua vida, tá? E principalmente um pai ausente e um pai que é também usuário de drogas, tá? Isso aumentou muito o risco. Então a gente viu outra coisa, que o problema de droga não é falta de mãe, não é falta de colo, não é falta de seio, né? É falta de pai, é falta de limite. Então esses adolescentes que não têm essa referência, não digo masculina, eu digo figura paterna, né? Que tem mães às vezes conseguem fazer a figura materna e paterna, né? Uma mulher consegue, um tio, uma tia consegue fazer essa figura paterna, tá? Mas quando esse adolescente não tem essa figura, a gente vê que realmente o uso de drogas ilícitas ele acaba sendo maior e quando ele usa acaba se envolvendo com maior frequência. E esse contexto, voltamos um pouco ao passado, aquela coisa da igreja, né, que a gente não sabe se soa verdadeiro, né, mas a gente vê que existe. É a tal da família, né? Ou seja, a família ainda, por pior que seja a situação, seria a única, digamos assim, o oxigênio para evitar essa droga tão nociva, né? E o senhor me colocou uma outra fonte que até então eu compreendia dentro de uma maneira criminológica, né? Que é tu pegar a pessoa que comete o crime sob o efeito do crack, né? Evidente de que a gente tem que existe um trauma social que vai buscar isso. Eu tinha uma visão criminológica, hoje eu estou tendo uma visão mais analítica, psiquiátrica disso aí. Ou seja, enquanto fator social, a falta de amparo psicológico que obriga a pessoa a usar o crack. E aí vai a minha pergunta, né? E quando não tinha crack? Né? Eu vejo há um tempo atrás, na nossa adolescência, tu é novo, né? Eu tenho 53 anos de idade, mas na minha adolescência, quando o fator social não era o estressante, mas existia o fator social, a gente não tinha essa droga. Eu posso dizer hoje que os jovens, por questão de afeto,
estão menos preparados que as gerações antigas com essa sociedade acavalando que vem, com essa sociedade dura, e eu faço o seguinte questionamento: será que é a sociedade culpada disso tudo? A sociedade como um todo que não vê esse problema? Pois é, né? Ou parte muito da família em si que não consegue estruturar? Isso que eu me questiono. O conceito de família e a estrutura familiar mudou muito nos últimos 20 anos, né? Hoje é difícil a gente definir, né? O que é família, né? A família não é mais pai, mãe, filho e o vô e vó, né? Hoje, enfim, o índice de separações que se tem, agora, enfim, tem as questões de casamento homoafetivo, famílias com só um pai ou só uma mãe, né? Então, mudou totalmente o conceito de família, né? E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? A gente não sabe muito bem nem as consequências dessas alterações assim no conceito de família. Podem ser boas, podem ser ruins, a gente não sabe, né? Mas o que eu acho que o grande problema da sociedade atual é que a disponibilidade, né, de conseguir droga, de conseguir álcool e tabaco aumentou muito em relação ao passado. Então, hoje, para tu conseguir crack, para conseguir cocaína, conseguir maconha, é muito fácil. E nem vamos falar em álcool e tabaco, que qualquer esquina tem. Tá? Então, e tem uma pesquisa que é muito interessante, que mostra assim, praticamente 90% dos adolescentes que tiveram contato com alguma substância a utilizam. Tá? Por mais que a gente dê palestra, por mais que a gente fale filho não usa, bababá, 90% dos adolescentes, quando, cara, fuma maconha aí, vão fumar. Essa que é a questão. Então, o grande problema é a disponibilidade. Né? Esse que é o que a gente fala dentro da psiquiatria, que a gente, em geral, é contra a legalização da maconha. Tá? Óbvio que tem psiquiatras, tem grupos que pensam o contrário, mas a nossa sociedade brasileira de psiquiatria é contra a legalização, porque se legalizar, tá, vai ficar tão acessível quanto cigarro e álcool. Tá? Hoje, é fácil conseguir maconha? É fácil, tá? Mas se legalizar vai ficar mais fácil ainda. Tá? E isso vai fazer com que mais jovens venham a utilizar, né, a maconha, porque, infelizmente, o sistema de fiscalização brasileiro é falho. Ele é um sistema que permite que quase 100% utilize álcool antes dos 18 anos. Se a gente tivesse um sistema rigoroso de fiscalização que não deixasse o jovem ter acesso a substâncias como cigarro, álcool, tá? Aí talvez poderia se pensar em legalização de maconha para adultos. Né? Mas quanto maior o acesso, nós vamos ter mais usuário. Né? Então, por exemplo, para combater crack, infelizmente a gente tem que combater o acesso, a gente tem que combater tem que dificultar o acesso da droga, né? Então, é um problema difícil de tratar. Na verdade, eu trabalho, nós, os advogados também, e os juízes, promotores, a gente trabalha quase que na ponta final do problema, né? A gente não tem a visão, essa da visão terapêutica do problema de uma saúde mental, social, que a gente vê aqui que eu vejo que é uma patologia que existe, né? Me parece que a droga ela entra como uma patologia social, uma sombra que acompanha os jovens. E aí eu pergunto o seguinte, o tratamento para essas pessoas, né? Eu dividiria em dois modos, até de repente nós podemos fazer isso num outro programa, mas nesse primeiro programa eu diria assim, né? Como é detectável alguém que está consumindo, e eu vou ser bem leigo até para o telespectador ver, são estudantes, são donos de casas, como se detecta alguém que caminha já pelo mundo das drogas? Porque os pais geralmente, não sei se seja essa correspondência verdadeira, são quase os últimos a saber, né? Os vizinhos todos sabem e o pai está ali do lado. Como é que se detecta essa mazela, essa sombra que acompanha os nossos filhos, os nossos entes? Quais são os sinais que o senhor podia dar para nós, assim, para os pais ficarem atentos? Claro. Em geral, né, os pais eles fazem um processo de negação, né, com o problema. Eles, lá internamente, né, inconscientemente, eles já sabem que o menino está diferente, né, porque qualquer alteração comportamental, né, que fuja de uma adolescência normal, né,
a gente tem que suspeitar de uso de droga. Tá? Então, começa a chegar mais tarde do que o combinado em casa. Né? Aí chega em casa cheio de perfume. Né? Aí fica trancado no quarto com incenso. Tá? Aí chega em casa, come que nem um doido, com olho vermelho. Tá? Enfim, são sinais que teu filho talvez esteja usando maconha, porque a maconha aumenta muito o apetite. Tá? Em algumas pessoas, né? Eles denominam larica. Tá? Então, olho vermelho, a maconha, enfim, vasodilata. Tá? A maconha altera o humor, a pessoa ri sem ter um motivo, às vezes não é tão engraçado, mas a risada é muito maior. Tá? E alguma coisa interessante também que se fala, às vezes o pessoal, a maconha deixa tranquilo. A maconha deixa tranquilo uma parcela da população. Tem uma certa parcela, que é o que às vezes chega a tratamento pra gente, que fuma maconha e fica agressivo. Violento? Ficam violentos. Verdade. Ficam com problemas de conduta graves. Né? Então não é todo mundo que fuma maconha e fica tranquilo. Tá? Então, alterações no humor, a chegar ao ponto de brigar verbalmente, fisicamente, a gente tem que suspeitar de uso de droga, inclusive de maconha. Né? Outra questão, né, da cocaína. A cocaína deixa a pessoa mais desconfiada, o peso pode alterar. Né? Em geral, na cocaína já se começam pequenos furtos em casa para vir a comprar. Né? O rendimento escolar de todas as drogas decai demais. Maconha, cocaína, crack, depois eu vou falar das alterações. Então, isso a gente deve suspeitar também de cocaína, né? O bruxismo, esse tipo de coisa. Né? Enfim, diminui a necessidade de sono. Tá? Ou volta da festa, que seja no dia seguinte muito mais tarde, não dorme, vai tomar o café da manhã, ou às vezes nem toma o café da manhã, já está ligado no dia seguinte, papai, vamos lá fazer as coisas. Né? Ou acontece outras, depois que a pessoa usa muito cocaína, às vezes ela tem um período de muito sono. Né? Então, volta da festa às 10 da manhã e vai dormir até às 10 da noite do outro dia. Poxa, filho, parece que morreu, né? Então dá o crash ali, que dá muito sono. Tá? Então isso da cocaína. E do crack é muito rápido o efeito. Né? O adolescente ele muda totalmente o comportamento. Aí ele furta tudo em casa, as coisas do vizinho somem. Se torna agressivo ou não? Agressivo, deprimido, irritado, né? Ele pode ficar paranoico, emagrece muito rápido. Tá? Some de casa. Então, esses são sinais assim, muito claros que possa ter uso de crack. Né? E uma coisa que a gente viu na pesquisa, o adolescente que usa crack, nós precisamos, todos estavam fora do colégio. Tá? Então, um adolescente que está fora do colégio, tá? A chance dele vir usar crack é muito alta. Muito alta. Tá? Então, por isso que a gente insiste, tem que ficar no colégio. Porque o colégio ele é protetor para uso de droga. Tá? Cocaína a gente viu que 90% está fora do colégio, mas crack 100% está fora do colégio. 100%? 100% fora de crack. Então vamos fazer pesquisa de crack no colégio, vamos ver quantos fumam crack no colégio. Não vai ter nenhum. Isso é bom. Tá? Todos estão fora do colégio. Então, na verdade, a gente pode relativamente dizer assim que existe um oásis de proteção que é o jovem, porque às vezes nem dentro da casa a gente não tem essa proteção, né? Os colégios são escudos protetores do crack, pelo menos pelo seu estudo a gente observa isso. Nos faz supor que sim. Eu acho que sim. Né? O adolescente que está no colégio, por mais que com problemas, que vai no colégio, bagunça e agride, é melhor o colégio, junto com a Secretaria de Educação, arrumar um projeto pedagógico para ele, que ele permaneça no colégio. E uma coisa que é interessante, permanecer no colégio não é sinônimo de permanecer em sala de aula. Isso, às vezes os professores e diretores têm uma dificuldade. Ele não fica sentado, ele não quer ficar, ele levanta. Né? Ele tem que estar no colégio. Ele pode estar em outro espaço que não é a sala de aula. Alguns não conseguem ficar em sala de aula, mas ficam no colégio. Tá? Então, é importante
os professores, diretores e secretários de educação, né, arrumarem programas pedagógicos alternativos para jovens vulneráveis. Mas eu achei muito interessante. Eu, sinceramente, olha que eu estou nesse mundo defensivo, mas tu firmou detalhes que eu não tinha percebido. A questão do incenso, a questão da irritabilidade, sim, mas a questão da escola, para mim, a gente existe e não existe aquela história do traficante que vai no colégio. A gente sabe que é um mito, tá entendendo? Porque na verdade hoje tu vê que o usuário vai na casa, às vezes, do traficante. Então isso, o que me deixou bem mais tranquilo é tu me dizer, na verdade existe um oásis de proteção, existe uma oásis de proteção que é a educação estatal, né? A educação, digamos assim, por si só afasta o vício ele estando lá. Agora, doutor, o que me chama muita atenção, e aí que vai minha pergunta, é assim, tu sabe que os pais, frente ao filho que está na drogatização, o diálogo eu vejo como quase sem frequência, né? Porque quando ele sabe, ele é o último a saber. Então, e quando ele chega, o jovem já está, digamos assim, sem condição de um diálogo. Mas daí eu pergunto, o senhor como terapeuta, como o pai deve primeiro se preparar para aceitar isso, e segundo, como o pai deve chegar ao filho, né? Porque essa posição ele vai ter que ter, ou na marra ou na conversa. Eu dividi essas duas perguntas, eu nem sei se está certo essas perguntas que eu estou fazendo, mas eu entendo que seja mais lógica, né? O pai também ele recebe impacto, né? Como é que ele tem que ver essa situação do filho para depois ver? Porque, eu vou dar um exemplo né? Graças a Deus meu filho não tem esse problema, mas se eu tivesse um filho, o impacto da drogatização do meu filho seria tão funesto quanto a própria droga do meu filho. E eu acho que todos os pais sentem isso, né? Como é que o pai deve assimilar primeiro esse impacto? Eu acho assim, primeira coisa, né? O pai, para vir abordar o filho, ele tem que ser o exemplo, né? Então, o que a gente vê nesses casos é que não tem como o pai falar para o guri parar de fumar maconha se ele fuma maconha também, né? Isso é muito complexo, né? Então, até o próprio pai alcoolista, né? Chegar, filho, não fuma cigarro, não usa cocaína, tá? Então, é muito importante que o pai esteja o mais sóbrio possível, né? Porque isso é frequente, eles jogam na cara do pai. Tu não pode falar isso pra mim, pai. Não tem moral para falar isso pra mim, né? Então, e aí vira uma discussão grande, né? Então, a primeira coisa é trabalhar si próprio antes de vir a falar com o filho, né? E uma coisa importante é tu ter uma refeição, pelo menos ao dia, com a família, com o teu filho. Tu ter o almoço, tu ter o café da manhã, ou a janta, isso é importante, que é um momento de se conversar do que está acontecendo ao longo do dia. Pais que não têm esse hábito, né? Toma café da manhã cada um, ou nem toma, o almoço o cara faz na empresa, outro faz no colégio integral, aí de noite a janta um guri faz na frente da televisão e o pai faz não sei aonde, né? Tá no computador. Então isso é ruim, né? Então é importante ter um momento da família na refeição, todo mundo, pelo menos uma vez ao dia. Isso é importante. E esse é um local onde a gente pode vir a conversar sobre essas questões, né? E é importante, na primeira suspeita, já vir abordar, né? Para mostrar que você está atento a ele, né? Poxa, tu chegou mais tarde hoje, né? Olha, é importante que tu saiba que eu estou de olho em ti, né? Isso é importante. Já na primeira deslizada, tu já pontuar. Já, digamos assim, determinar, já sei uma fronteira que está sendo atravessada. Seria mais ou menos isso? Isso. Aí tu passa para ele que, filho, eu tô te cuidando. Isso que é o importante. Estou te cuidando. Estou aqui. Tá? E no último caso, quando o diálogo já não existe mais, já não se tem mais, não se consegue mais nem levar o menino à terapia, a família, por exemplo, já está em terapia familiar, que é a principal forma terapêutica para tratamento de dependência química, é a terapia familiar, onde vai todo mundo no psicoterapeuta, né? E quando isso já não se consegue mais, aí a gente tem que optar pela internação, né? E a internação de adolescente às vezes quando a família não consegue levar, porque em geral eles não vão querer, né?
às vezes a gente tem que pedir até a compulsória, onde a gente tem que vir a ajuda policial até levar o menino, né? Uhum. Então é a última via a internação compulsória. Doutor, é esse ponto que nós vamos começar semana que vem, eu acho muito interessante, e vamos ver se a gente consegue pelo menos esclarecer mais uma coisa que se acha que é tão simples e não é tão simples. Então até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.